Desertos quentes e intermináveis parecem sem vida à primeira vista. Mas entre essas areias, você pode encontrar criaturas perigosas e às vezes assustadoras. Algumas podem causar apenas problemas de saúde, mas outras podem ficar em sua memória para sempre. Vamos conhecê-las, começando pelas mais perigosas e terminando com os verdadeiros pesadelos. Então, você está caminhando pelo deserto e vê um grande urso de pelúcia com as mãos abertas. E entende que provavelmente se trata de uma miragem, mas ainda assim se aproxima. Você estava certo. Não se trata de um brinquedo de pelúcia, mas de um cacto gigante. Há algo de estranho nele, graças a uma estranha penugem. Os galhos se assemelham aos braços de um ursinho de pelúcia. No entanto, não se trata de penugem, mas de milhares de agulhas finas. E elas são o motivo pela qual não é aconselhável se aproximar. O cacto é chamado de cholla e cresce nas áreas desérticas do Arizona e na parte norte do México. Não se preocupe, ele não o atacará, mas se agarrará à sua pele ou às suas roupas se você tocá-lo. Esse casaco de pele cria sombra e protege o cacto dos animais e do calor. Os ramos laterais são as partes mais importantes da planta, pois realizam a fotossíntese e acumulam uma grande quantidade de umidade em seu interior. Portanto, apesar de toda a ameaça, o cacto pode ser útil para os andarilhos do deserto. E o perigo aqui são as agulhas. Se você olhar mais de perto, verá que elas têm o formato de ganchos. Basta um toque e centenas de espinhos já estão em seu dedo. É muito difícil se livrar deles, que causam sensações dolorosas desagradáveis. Mas a coisa mais legal sobre essa planta é a maneira como ela se reproduz. Se clona em um novo local. Quando os animais e as pessoas passam e a tocam, ela libera um pequeno pedaço de si mesma junto com as agulhas. Assim que esse pedaço é jogado no chão, ele cria raízes e começa a crescer. O grau de perigo está aumentando. O próximo monstro do deserto está correndo em nossa direção, e ele é um avestruz. Muitos pensam que esse animal é covarde e esconde a cabeça na areia. Você provavelmente mudará de ideia se tiver o azar de encontrar um deles. Geralmente, os avestruzes não são agressivos, mas você deve correr se chegar perto do ninho deles. Por outro lado, não conseguirá fazer isso porque essas aves se movem a uma velocidade de 70 km por hora. Seria necessário um carro para fugir delas, que correm e atingem o inimigo com o peito. Já houve casos em que avestruzes atacaram vans e causaram danos significativos a elas. Mas o principal perigo que essas aves apresentam são suas pernas poderosas com garras afiadas. Com elas, podem desferir golpes fortes e até mesmo derrotar um oponente deitado. Portanto, sim, se você vir um avestruz à distância, vá para o outro lado. Esse pequeno lagarto malhado vive no subsolo quase o tempo todo nos desertos áridos do sudoeste dos Estados Unidos e do noroeste do México. Às vezes, sai para procurar comida. Parece fofo, mas na verdade, é um perigoso monstro de Gila. Sua pele grossa o protege de falcões, coiotes e outros predadores, mas sua principal proteção é o veneno. As cobras e aranhas injetam suas toxinas usando presas longas em forma de agulha. O monstro de Gila se agarra e mastiga a vítima para espalhar o veneno. E quando morde uma pessoa, é capaz de manter suas mandíbulas fechadas por um longo tempo. Livrar-se do animal é uma tarefa complicada. Quem experimentou os efeitos do veneno diz que a sensação é como se magma quente passasse pelas veias. Apesar disso, o lagarto acabou sendo útil para a ciência. Os médicos usaram seu veneno para criar medicamentos para diabetes e obesidade. Chegou a hora. Agora você está prestes a conhecer uma das criaturas mais assustadoras que vivem no deserto. Fique quieto e ouça o silêncio. Fique parado. Não há ninguém por perto. De repente, você escuta um sibilo vindo de baixo. Abaixe a cabeça e veja. Uma grande aranha amarela do tamanho de uma palma humana, com mandíbulas fortes e pernas longas, esconde-se na sombra de seu corpo. Horrorizado, você foge desse monstro, mas ele corre em seu encalço. Não é fácil fazer isso nessa situação, mas tente se acalmar. A criatura não está interessada em você, ela quer apenas sua sombra para se esconder do sol escaldante. De qualquer forma, é melhor não tocar nela.
As mandíbulas poderosas da aranha-camelo podem causar sensações desagradáveis, para dizer o mínimo. E a propósito, esse bicho não é realmente uma aranha. Sim, pertence à classe dos aracnídeos, mas é uma espécie separada, Solifugae. Ela gosta de morder, é destemida e bastante agressiva. Se alimenta de insetos, lagartos, roedores e pequenos pássaros. E também pode se mover a uma velocidade de 15 km por hora. Para seu pequeno tamanho, isso é muito rápido. Você precisa ser um atleta profissional para fugir dela. Na maioria das vezes, é possível encontrar aranhas-camelo nos desertos do Oriente Médio, mas elas também vivem no México e no sudoeste dos Estados Unidos. Essas corredoras são noturnas e tentam evitar o sol durante o dia. Por isso estão sempre atrás de sombra. A propósito, receberam esse nome porque geralmente se escondem nas sombras dos camelos. E elas não aparecem só durante o dia, também vão querer ir atrás de você à noite, especialmente se fizer uma fogueira. Essas aranhas sempre correm para a luz na esperança de comer alguma coisa. Algumas espécies emitem um som sibilante para afugentar inimigos. Agora, vamos nos acalmar por um segundo e deixar o deserto quente. Vamos para os trópicos úmidos da Tanzânia. Sob a casca das árvores, folhas caídas e em cavernas escuras, você pode encontrar uma das criaturas mais aterrorizantes da Terra, um escorpião chicote sem cauda. Imagine um grande escorpião sem cauda, com um corpo achatado que parece ter sido pressionado por algo. Ele é semelhante às aranhas, mas não tem glândulas de veneno e não pode tecer uma teia. Esse monstro é silencioso e rápido, mas o mais assustador são suas duas garras dianteiras, 2 vezes mais longas que o próprio corpo. Qualquer presa que ele capturar jamais conseguirá escapar. A vida em uma caverna escura prejudicou sua visão, por isso o escorpião chicote tenta evitar a luz do sol. Durante a muda, ele sobe até o teto e lentamente sai de sua pele velha. Imagine direcionar sua lanterna para lá e ver pequenos casulos dos quais saem aranhas pálidas com pernas excessivamente longas. Se você realmente o encontrar, fique calmo e se afaste lentamente o máximo possível. Tenha cuidado, o escorpião achatado pode rastejar por baixo de suas roupas em um segundo e mordê-lo na barriga. E essa não é a pior parte. Ok, isso é uma piada. Esse bonitão é uma das criaturas mais tímidas e inofensivas entre as aranhas e os escorpiões. Ele tem medo de você e nunca atacará. É considerado um animal bonito por muita gente, que o mantém em terrários de vidro. Se quiser ter um desses de estimação, é preciso muito cuidado para que não fuja. Se isso acontecer, será muito difícil pegá-lo novamente. Em questão de instantes, ele pode entrar debaixo de sua cama ou passar por frestas no chão. Em seguida, irá para o apartamento do vizinho por meio de um sistema de ventilação e assustará as pessoas. Ok, que tal mais um escorpião? Este não é tão assustador quanto as outras criaturas deste vídeo, mas é o escorpião mais venenoso dos Estados Unidos. Esse é o Arizona Bark. O problema é que você pode vê-lo no deserto, em sua casa ou no quintal. Esse perigoso animal peçonhento rasteja para dentro dos cômodos e frequentemente pica as pessoas. Uma única vez é suficiente para causar dor, semelhante a uma picada de abelha. Mas quem tem alergia pode sofrer paralisia, problemas respiratórios e outros problemas de saúde. Um pôr do sol roxo. Você deve ter visto um desses pelo menos uma vez na vida. Normalmente não é nada ameaçador e tem a ver com a forma como a luz viaja. A que o sol produz é branca. Quando passa por um prisma, você vê ondas de luz de cores diferentes, de vermelho e laranja a azul, verde e índigo. Ela normalmente se desloca em linha reta se não houver nenhum obstáculo no caminho. As ondas mais curtas, incluindo azuis e roxas, são espalhadas mais facilmente quando encontram esses obstáculos, como moléculas e aerossóis na atmosfera. Como o Sol está baixo no horizonte ao nascer e se pôr, sua luz precisa passar por mais moléculas que espalham violeta e azul. As cores que seus olhos captam são o amarelo, laranja e vermelho, mas com as condições certas é possível ver o lindo céu roxo. Às vezes ele surge por motivos muito mais assustadores, como furacões, incêndios florestais ou tempestades de poeira. A concentração de vapor no ar aumenta e a luz se espalha mais do que o normal. Poeira, sol poente e nuvens baixas também contribuem para esse espetáculo natural. O céu fica laranja e vermelho ao entardecer se ainda houver luz suficiente. Em seguida emite tons de rosa, que se misturam com um azul escuro acima. Bem, você se lembra do que acontece quando essas duas cores se encontram? Surge o roxo.
Nem todo furacão faz o céu ficar dessa cor, e tentar adivinhar se isso vai acontecer é como apostar em um arco-íris. Ainda assim, as pessoas relataram que vários grandes furacões provocaram esse fenômeno. O céu verde pode parecer tão espetacular quanto o roxo, mas na verdade também grita perigo. Ele geralmente está lá para avisar que uma tempestade, granizo ou tornado está por perto. Essa cor única é resultado da mistura dos raios solares amarelos com a luz azul vinda das nuvens de tempestade. Você está curtindo um belo dia à beira-mar com uma brisa fresca nos cabelos, quando de repente percebe que a água começa a recuar da praia a uma velocidade enorme. Este é um sinal para começar a correr o mais rápido e distante que puder. Isso provavelmente significa um tsunami a caminho. Uma reação rápida maximiza as chances de sobrevivência. Se perceber que o nível do mar está subindo, mas não parece muito extremo, pode ser outro sinal de um tsunami. Acontece em 40% dos casos, e a entrada de água é a primeira onda dele. A próxima, muito maior e mais perigosa, geralmente ocorre em cerca de 10 minutos. Outra coisa é que ele gosta de surgir com alguns sons altos. As pessoas os descrevem como um trovão, uma locomotiva, um helicóptero ou apenas um estrondo alto. Você vê um canal de água agitada na praia? É melhor ficar longe da água. Pode haver uma corrente de retorno sob a superfície e ser extremamente perigosa. Às vezes, as ondas atingem a costa de uma maneira estranha, formando essas correntes. Você pode ver uma quebra estranha nas ondas, ou uma área com uma cor diferente do resto da água. Pedaços aleatórios de algas marinhas indo em todas as direções são outro sinal de alerta. Se acontecer de ficar preso em uma corrente de retorno, tente se manter à tona, mas não ir contra ela. Você só irá desperdiçar energia preciosa. Grite por socorro e tente flutuar ao longo da praia. Depois de sair da corrente, nade diagonalmente até a costa. Da próxima vez que vir nuvens de formato cônico no céu, lembre que é um bom momento para começar a procurar algum abrigo. Se continuar assim, uma forte tempestade está a caminho, mas se uma delas com esse formato começar a girar, significa que está prestes a se transformar em um tornado. Se houver abelhas por perto, elas podem salvá-lo de grandes problemas um dia. Essas pequeninas trabalhadoras ficam mais ativas do que o normal quando sentem que uma tempestade está a caminho e aceleram para coletar mais néctar antes que ela os atinja. Uma vez que terminam, sempre voltam para a colmeia 10 a 15 minutos antes da chuva forte, mesmo quando não há sinais óbvios de que esteja chegando. O segredo para isso são pelos supersensíveis nas costas que podem captar acúmulos eletrostáticos de nuvens de tempestade. Durante séculos, as pessoas notaram que os animais agem de maneira estranha alguns dias antes de grandes eventos sísmicos. Os cachorros não param de latir, as vacas param de dar leite, e os sapos, ratos e cobras saem de casa. Parece que os animais podem sentir ondas de choque iniciais menores que são imperceptíveis para os humanos. Os cientistas tentaram encontrar alguma explicação para isso e realizaram testes e experimentos intermináveis. Até agora, ainda estão tentando explicar esse mistério. Você pode sentir o cheiro de ozônio no ar? Quando uma tempestade está a caminho, é o odor mais distinto e acre que se pode perceber. Uma carga elétrica de um raio o liberta de altitudes mais elevadas. O outro cheiro de chuva mais agradável é o petrichor. A água da chuva desperta moléculas em plantas, árvores, concreto e asfalto, e o aroma se espalha por todo lugar. Você pode até sentir esse cheiro na própria boca. Todos aqueles íons positivos no ar que um raio libera se misturam com o ozônio e a saliva. E é assim que você fica com aquele gosto metálico amargo. Quando um raio está prestes a cair, você pode ouvir sons bizarros de crepitação, zumbido ou vibração vindos de objetos de metal próximos. As palmas das mãos podem começar a suar, e é capaz que seu cabelo fique em pé. Esse é um claro apelo à ação para salvar sua vida. Cargas positivas estão passando por seu corpo, tentando alcançar a parte carregada negativamente da tempestade. Confie em mim, você não quer que elas o atinjam. Se não vir nenhum abrigo que possa alcançar rapidamente, tente se tornar menor do que os objetos ao seu redor. Abaixe seu guarda-chuva e fique longe de cercas de arame, canos de metal, trilhos e outros objetos metálicos. E não se deite no chão, provavelmente está molhado, o que significa que é um ótimo condutor de eletricidade. Se de repente você notar fendas no asfalto ao lado de sua casa, pode ser um sinal de alerta de sumidouro. Inspecione sua residência por dentro. A porta começa a emperrar?
Ou talvez haja uma lacuna onde as paredes encontram o teto. Armários e gavetas de cozinha irregulares, pisos inclinados, escadas que começam a se inclinar, vazamentos de água após cada chuva e molduras deslocadas são sinais de que um sumidouro está prestes a abrir. Para saber se é definitivamente um deles e o quão perigoso é, você precisa consultar uma empresa de engenharia. Se encontrar um sumidouro que já esteja lá, fique longe. Cerque ou ponha cordas no local para torná-lo menos perigoso para os outros. Você precisará de ajuda profissional para corrigir o problema. Alguns vulcões gritam quando estão prestes a entrar em erupção. Pequenos terremotos que costumam acontecer antes produzem um zumbido. É praticamente inaudível para os ouvidos humanos, mas às vezes atinge uma frequência que permite ouvi-lo como um estranho som estrondoso ou sibilante vindo do solo. Esse ruído é conhecido como tremor harmônico. Com alguns vulcões é o barulho das bolhas de magma vibrando ao passar por fendas na crosta terrestre, mas nem sempre é assim. Se os cientistas conseguirem entender o que exatamente causa esses gritos vulcânicos, poderão criar um sistema limitado de alerta precoce para erupções vulcânicas. Se você estiver na natureza, preste atenção à água em riachos, quedas d'água e rios. Se o nível estiver caindo rapidamente, mesmo que esteja chovendo, isso pode ser um indício de um deslizamento de terra próximo. E se você escutar um leve ruído estrondoso ou sons incomuns, como pedras batendo umas nas outras, pode significar que detritos estão vindo em sua direção. É um sinal para ir para a segurança imediatamente, como agora mesmo. Bem, chegou aquela época do ano novamente, da faxina de primavera. Abrindo a casa toda, você pega o espanador e a vassoura para remover todas aquelas teias de aranha das suas janelas. Não vai sobrar uma. Removendo uma depois da outra, você de repente percebe uma lama com formato estranho presa sob os beirais e na varanda. O que é isso? De repente você se dá conta. Devem ser ninhos de vespa do barro. Então provavelmente pensa que há um enxame delas ao redor, com tantos ninhos lado a lado. Felizmente as vespas do barro são insetos solitários. Ufa! Todas aquelas pequenas casinhas de barro estão cheias de aranhas paralisadas. Às vezes, até 500 delas podem ficar presas nesses compartimentos, apenas esperando que os filhotes das vespas eclodam. Se o ninho tiver buracos, isso pode indicar que está sem uso ou que seja velho, pois as vespas do barro fazem buracos quando saem dele. Se você for removê-los, é melhor esperar até a noite, quando elas não são tão ativas. Embora sejam muito tranquilas, não hesitarão em picar caso se sintam ameaçadas. Parece que alguém começou a construir um inseto, parou no meio do caminho e esqueceu qual parte vinha a seguir. O grilo toupeira é uma criatura que realmente parece de outro mundo. Com garras de toupeira, corpo de grilo e cabeça de camarão, esse animal é tipo o ornitorrinco do mundo dos insetos. Ele não é venenoso e só irá picar se você o prender na sua mão. E se realmente o irritar, possui outra arma na manga: as asas. Elas podem expelir um líquido marrom fétido do corpo, tipo um gambá. Então, deixe que esse inseto saia da sua casa e não haverá nada para limpar. Piscinas rochosas naturais são cheias de todos os tipos de plantas e animais marinhos, como estrelas do mar, ervas marinhas, caranguejos eremitas, peixes pequenos e todos os tipos de polvos. Se você encontrar este minúsculo polvo de anéis azuis, é melhor deixá-lo sozinho. Ele brilha um azul neon em sua direção por um motivo. Tem uma picada venenosa que é 1000 vezes mais forte do que o cianeto, e sem antídoto disponível. Não cutuque com um pedaço de madeira nem tente pegar um, pois não vale a pena ir ao hospital, ou para o necrotério. As cobras terrestres são assustadoras, mas as do mar estão em um nível totalmente diferente. Existem cerca de 50 espécies diferentes, e elas são tão belas quanto perigosas, e podem ser encontradas nos oceanos Índico e Pacífico. Felizmente, não parecem se preocupar muito conosco. A cobra marinha de Dubois é indiscutivelmente a mais venenosa dos oceanos. E a cobra marinha de nariz de gancho não fica muito atrás. Seu veneno faz a picada de uma serpente terrestre parecer um passeio no parque. É extremamente perigoso. Ainda bem que pode levar horas para causar algum sintoma em humanos, se elas conseguirem picar através da sua roupa de neoprene, claro. Se esta mosca pousar no seu braço ao ar livre, pode ser que você grite um pouco. Eu não posso julgar. A mosca escorpião tem uma cauda curva que se parece com o ferrão de um escorpião, mas pode respirar aliviado. Ela só é usada para acasalamento.
A mosca também tem uma cabeça longa em forma de bico que é utilizada para se alimentar depois de roubar insetos das teias das aranhas. Para encontrar o parceiro perfeito, ela adora dar o equivalente a uma caixa de chocolates e flores. Só que a dela é a saliva. Que romântico! Se você estiver pela África, pode nem ver este grande pássaro se não prestar atenção. O bico de tamanco irá casualmente ficar parado enquanto você passa por ali. Ele alcança até 1,5 metro de altura e tem envergadura de 2,5 metros. Seu aspecto parece com o de um grande predador, embora ele seja tudo menos isso. Conhecido como um dos pássaros mais lentos, quase como uma estátua, o bico de tamanco come peixes perto da superfície da água, sem nenhuma preocupação no mundo. Essa ave não tem medo de humanos. Embora não se aproxime naturalmente para conversar sobre o tempo, nos permite chegar perto o suficiente para tirar algumas fotos. Agora, se você ouvir um pequeno rangido enquanto estiver no jardim, pode ser um rato, um esquilo ou um besouro rinoceronte avisando que você está perto demais. Ele adora fazer barulho quando incomodado. Com um chifre gigante e assustador no topo da cabeça, pode até parecer que ele é capaz de se defender com esse acessório, mas isso não é possível. O chifre serve apenas para remover folhas e galhos do caminho e para impedir que outros machos se aproximem da fêmea. Esse besouro não só tem um chifre na cabeça, como também uma força hercúlea, capaz de levantar 850 vezes o seu próprio peso. Isso é como você ou eu levantando 65 toneladas ou 11 elefantes. Ei, vamos tentar? Melhor não. Encontrado principalmente na China, o pequeno cervo de topete parece adorável com seu tufo de cabelo. Isso é até que ele se vire. É um cervo vampiro! Felizmente, este animal não quer sugar o seu sangue nem usar uma capa. Essas presas crescem apenas nos machos durante a estação de acasalamento, ao invés de chifres, para lutar por territórios e por suas fêmeas. Elas estão mais para presas como as dos elefantes do que dentes afiados. O animal não só tem presas, mas também é conhecido por latir como um cachorro e fugir como um gato quando está com medo. À noite, céu vermelho, deleite do marinheiro. De manhã, céu vermelho. Toma cuidado, marinheiro. Mas ninguém falou nada sobre marés vermelhas. A maré vermelha é uma proliferação de algas tóxicas que surge do fundo do mar após tempestades particularmente fortes. É como se tivessem derramado ketchup ou se houvesse ferrugem na água. Mas ela é muito pior para os seres vivos no entorno. Os peixes e a vida marinha tentarão escapar quando expostos às algas tóxicas na água. Ela não é particularmente prejudicial para os humanos expostos, mas se você comer frutos do mar contaminados com suas toxinas, as coisas podem ficar um pouco mais sérias. Então, se o mar estiver vermelho, fique fora da água. Algumas aranhas adoram se exibir com cores brilhantes para mostrar que são perigosas, mas não a aranha-teia de funil da Austrália. Essa criatura preta brilhante não precisa fazer um teatro para provar sua força. É uma aranha mal-humorada que causa grande problema quando decide picar. Seu veneno pode desligar todo o nosso sistema nervoso em apenas 30 minutos. Ela faz teias em qualquer abrigo, como troncos velhos, sapatos, ou até mesmo naqueles anões de jardim. E gosta de viver em nossos arredores para conseguir comida com facilidade. Quando se cansa de uma área, simplesmente deixa sua teia para trás e sai em busca de um novo lugar. Perfeito! Dizem que os texugos do mel não estão nem aí, e acho que é por aí mesmo. Quando se é corajoso o suficiente para tirar comida de um jaguar, leão ou hiena, do que você tem medo? Esses parentes rudes da doninha não são apenas ferozes, mas também super inteligentes. São conhecidos por usar ferramentas para escapar de cercados. Objetos como ancinhos, pedras e lama viram coisas para escalar em busca da liberdade. Além de suas semelhanças físicas com o gambá, o texugo do mel também possui uma glândula perigosa na cauda que contém um mecanismo de fedor fortíssimo. Então, esse animal é resistente, fedorento, tem pele extremamente elástica e forte. E para piorar, uma forte imunidade a escorpiões e cobras. A melhor coisa a fazer se você encontrar com um deles é deixá-lo sozinho. Que chance nós temos? Já ouviu falar do fungo morango com creme? Não? E quanto ao outro nome, o fungo dente sangrento. Ele não é tóxico, mas tem um gosto tão amargo que é bom você pensar 2 vezes antes de experimentar. Quando novo e em crescimento, esse cogumelo branco parece ter uma gelatina vermelha saindo pelos poros.
Esse líquido pegajoso é a seiva que é empurrada para cima para absorver muita água. O cogumelo adulto fica apenas bege e sem graça se comparado a isso. Por baixo do chapéu, onde são produzidos os esporos, há uma estrutura semelhante a um dente, só para deixar ele ainda mais estranho. Os demônios da Tasmânia têm fama de mal-humorados quando são ameaçados por um predador, ao lutar contra outros machos ou para conseguir um lugar na mesa para jantar. Eles são apelidados de demônios por causa dos dentes arreganhados e tortos e por terem um dos gritos mais assustadores que você poderá ouvir no meio da noite. Também comem praticamente qualquer coisa que conseguirem. Não costumam ir atrás das pessoas, embora se defendam caso forem encurralados. Você não gostaria de receber uma mordida forte dessas, não é? Ainda bem que esses diabinhos também preferem escapar. Bem, é uma bela tarde de domingo e você está fazendo compras no supermercado quando se depara com uma embalagem estufada no corredor de produtos frescos. Ao verificar as informações do produto, ele parece estar dentro do prazo de validade. Então você pode se perguntar, por que esse formato estranho? A resposta nem sempre é simples. Para alguns tipos de produtos frescos, como carne, peixe ou frutos do mar, às vezes até as saladas e queijos, os cientistas criaram algo chamado EAM, que quer dizer embalagem de atmosfera modificada. Para garantir que esses tipos de produtos com prazo de validade relativamente curto permaneçam frescos pelo maior tempo possível, uma combinação de gases é introduzida na embalagem. Isso acontece antes mesmo de o produto chegar ao supermercado local. Um professor francês da Escola de Farmácia de Montpellier descobriu esse método depois de perceber que as frutas tendem a permanecer frescas por mais tempo em condições de armazenamento com pouco oxigênio. Os tipos de gases nas embalagens EAM podem variar de produto para produto, mas a ideia principal é substituir ou reduzir o conteúdo de oxigênio. Geralmente, ele é substituído por nitrogênio ou dióxido de carbono. Mas entenda que só porque um pacote de salada estufado está dentro do prazo de validade, não significa que esteja seguro para comer. Os gases dentro da embalagem podem muito bem estar lá para sua finalidade, mas esse pode ser um sinal de que o produto está estragado. É por isso que a melhor coisa ao fazer quando for às compras é verificar se o produto não está vencido. Se ainda estiver dentro do prazo, verifique se há odores incomuns ou danos na embalagem. Se algo parecer errado, é melhor não arriscar. Você pode entrar em contato com qualquer um dos funcionários do estabelecimento se tiver alguma dúvida ou preocupação. A maioria dos supermercados hoje em dia tem uma disposição que permite uma ordem lógica das compras, como comprar itens não perecíveis primeiro e depois adicionar produtos refrigerados ou congelados. Frutas e legumes devem vir por último, pois você não quer colocá-los na parte inferior do carrinho. Ninguém gosta de tomates esmagados. Já que estou falando de frutas e vegetais, tente comprá-los no início da manhã, se possível. Vegetais que ficaram na prateleira o dia todo podem perder um pouco da sua forma e textura, enquanto outros podem ficar um pouco murchos. Dica rápida sobre gestão de desperdícios: nunca compre mais produtos do que pretende usar na semana. A maioria das frutas e vegetais não dura tanto, então é melhor não ceder aos desejos. Fazer compras com o estômago cheio também pode ajudar, tanto quanto ir às compras com uma lista pronta de coisas que você precisa comprar. Inspecionar minuciosamente a embalagem de cada produto pode economizar um pouco de trabalho mais tarde também. Os produtos refrigerados precisam estar frios ao toque, enquanto os congelados precisam estar sólidos e sem sinais de vazamento. Ao chegar em casa, providencie a refrigeração de todos os itens necessários o mais rápido possível. Geralmente, eles não devem ficar fora da geladeira por mais de 2 horas. Caso contrário, sua qualidade não permanecerá a mesma. Comprar ervas em vasos no supermercado pode não ser a primeira coisa na sua lista, mas certamente é algo a se considerar. Elas não apenas estão disponíveis por um valor menor, como também são fáceis de cultivar e cuidar. Imagine um belo jardim de ervas bem ali na sua varanda ou mesmo na cozinha. Isso não seria legal? Assim, você sempre terá manjericão fresco para servir em um prato de massa de dar água na boca. Como você ainda está no supermercado, pegue alguns filtros de café. Você pode não ter uma máquina que utilize filtros em casa, mas eles podem ser úteis para muito mais coisas. Podem ser usados para filtrar líquidos, empilhar porcelanas delicadas com segurança em seus armários, ou até mesmo polir vidraças, ou aliás, até sapatos. Se suas frutas e legumes favoritos estiverem em oferta, mas comprar grandes quantidades significaria que eles seriam desperdiçados, considere congelá-los. Você pode estocar itens para fazer smoothies, especialmente para a estação mais fria, quando há opções limitadas de frutas frescas. E não pegue apenas a primeira coisa na prateleira, especialmente se for provável que ela estrague rapidamente.
Os supermercados reabastecem seus produtos seguindo uma disposição de primeiro a entrar, primeiro a sair. Assim, os itens na parte de trás da prateleira sempre serão um pouco mais frescos. O mesmo vale se você prefere os chás ao café. Mude para a compra de folhas soltas e você não apenas reduzirá os custos, mas também poderá fazer suas próprias misturas caseiras para chás. Eles terão um sabor mais forte do que o vendido em saquinhos. Quanto aos outros itens para casa, faça um estoque de itens como lâmpadas, toalhas de papel ou pilhas. Você provavelmente sempre precisará de pelo menos um desses itens, por isso é melhor comprá-los em quantidades maiores quando estiverem em promoção. Eles nunca serão desperdiçados, e vamos ser sinceros, é sempre irritante quando você fica sem pilhas em casa e o controle remoto da TV para de funcionar. Tente reduzir o número de vezes que você vai ao supermercado para comprar apenas um item. É ineficiente e muito provavelmente você acabará comprando coisas de que não precisa. Essa lista de compras começa a fazer muito mais sentido agora, não é? Outra lista que vale a pena fazer é aquela que contém o que você tem na geladeira. Tente fazer essa lista pelo menos 2 vezes por semana. O planejamento de refeições com pelo menos uma semana de antecedência também ajudará a reduzir a compra por impulso. Se você já sabe o que vai querer para o jantar na quarta-feira, por que adicionar mais alguma coisa ao carrinho se for desnecessária? Ao mesmo tempo, use a criatividade com suas sobras. Não é preciso desperdiçá-las se você pode misturar e combinar ou adicionar algumas ervas ou sabores para temperá-las. Guarde as sobras em recipientes transparentes para ter melhor visibilidade e não tenha medo de definir um dia das sobras durante a semana. Também é bom vê-las como ingredientes em vez de restos. Use o que sobrou de massa ou legumes cozidos no vapor para uma fritada ou uma omelete. Misture legumes cozidos com alguns tomates para fazer um molho de macarrão. Prepare alguns wraps para o almoço do dia seguinte com qualquer coisa, desde sobras de arroz cozido até carne e legumes. Ou, se você está realmente procurando o método mais fácil de salvar as sobras, sempre pode transformá-las em sopa. O acompanhamento de legumes da noite passada pode se transformar em um almoço saudável se você simplesmente adicionar uma porção de caldo e misturar tudo. Mesmo um pão de 2 dias pode ser recuperado se você o cortar na diagonal, polvilhar as fatias com ervas e azeite e colocá-las no forno por alguns minutos. Você terá então croutons caseiros perfeitos para a sopa que sugerimos antes. Um pouco de conhecimento sobre os rótulos também nunca faz mal a ninguém. Fique atento a ingredientes que você nunca ouviu falar ou aqueles que você não consegue pronunciar. Um produto que geralmente tem mais de 5 ingredientes listados na embalagem deve ser evitado. Até mesmo a maneira como você carrega suas compras no supermercado pode afetar como e o que você compra. Se você prefere cestos do que carrinhos, está mais propenso a compras por impulso. É o que afirma um estudo publicado pelo Journal of Marketing Research. Isso acontece devido ao esforço que você faz para carregar as compras. Pegar um carrinho provavelmente te deixará confortável o suficiente para procurar bem pelos produtos e ler os rótulos cuidadosamente. Quando sua lista de compras não for muito grande, escolha os caixas de autoatendimento se disponíveis. Estudos mostraram que as compras por impulso são reduzidas em até 32% se você registrar seus próprios itens ao sair. Isso acontece pois as filas dos caixas normais são especialmente projetadas para evitar que você deixe de lado quaisquer itens dos quais possa ter desistido. Não há literalmente um lugar onde você possa colocar os produtos que não quer mais, além do carrinho do supermercado. E se houver mais alguém esperando na fila atrás de você, boa sorte para sair dessa. A disposição dos alimentos nas prateleiras também pode representar uma ameaça ao seu orçamento e aos seus hábitos. Como as pessoas estão mais inclinadas a comprar os itens que vêm primeiro, os produtos mais caros são colocados na altura dos olhos, e as opções econômicas são colocadas nas prateleiras superiores e inferiores. Tire um tempo e analise seus corredores de interesse. Você ficará surpreso ao ver que a maioria dos itens colocados nas prateleiras mais altas ou mais baixas geralmente não são apenas mais baratos, mas também com menos aditivos ou aromatizantes artificiais. Ei, tenha cuidado, é perigoso ali. Embora o código da Pint possa não ter o mesmo nível de mistério que o código da Vinci, decifrá-lo pode oferecer uma proteção crucial contra possíveis roubos. Esse código consiste em uma série de notas e alertas enigmáticos que os ladrões usam para se comunicar uns com os outros, avisando seus cúmplices sobre os riscos e os desafios que podem enfrentar ao atacar uma propriedade específica. Ao compreender e decodificar o código da Pint, nós, pessoas comuns, podemos proteger efetivamente nossas casas e pertences contra invasores, garantindo maior segurança e tranquilidade. Veja só, um gnomo de jardim fofo. Bem, se ele não pertence a você e você mesmo não o colocou em seu jardim, é o código da Pint.
A polícia está alertando sobre uma tendência preocupante que envolve a colocação de gnomos de Natal em jardins. Esses gnomos podem ser usados como um sinal por possíveis ladrões para determinar se uma casa está vazia. Portanto, você deve sempre ficar atento e tomar medidas para proteger sua propriedade. Algumas autoridades relatam que um grupo de ladrões em série no condado de Fairfax, Virgínia, tem invadido casas usando buquês de flores e tinta spray. Aparentemente, uma senhora aparecia na porta com flores, mas se ninguém atendesse, ela voltava para o carro. Em seguida, 2 homens entravam e roubavam coisas como joias e dinheiro. Eles têm tentado permanecer incógnitos, interferindo e encobrindo as câmeras de segurança das residências. Os ladrões estão desenhando símbolos secretos nas ruas para se comunicar com outros criminosos sobre possíveis alvos. Esses símbolos podem indicar se uma casa é rica, se já foi roubada ou se não contém itens valiosos. De forma alarmante, eles também podem indicar se há uma mulher vulnerável morando na casa ou se o ocupante é facilmente assustado ou ingênuo. Os agentes da lei decifraram os significados por trás de vários desses símbolos. Por exemplo, um X sugere que a casa é um bom alvo, enquanto um X dentro de um círculo indica que não há nada que vale a pena ser roubado em seu interior. Um D maiúsculo com uma linha significando que invadir a casa é muito arriscado, enquanto 5 círculos em forma de estrela indicam uma propriedade rica. Símbolos adicionais podem revelar se uma casa está equipada com um sistema de alarme ou se já foi arrombada anteriormente. Esses sinais não são as únicas coisas a que você deve ficar atento. Fique atento a solicitadores desconhecidos que possam parecer deslocados ou suspeitos quando baterem à sua porta. Se eles não puderem fornecer uma identificação adequada ou um motivo válido para estarem ali, é melhor agir com vigilância. Seja cauteloso com qualquer pessoa que afirme ser de uma empresa de serviços públicos, mas que não possa fornecer uma identificação legítima. Eles podem ter motivos ocultos para querer ter acesso à sua casa. É importante permanecer vigilante e atento ao seu entorno, especialmente quando se trata de indivíduos que possam estar rondando sua residência. Fique atento a qualquer pessoa que pareça estar perambulando perto de sua casa, fazendo anotações suspeitas ou simplesmente observando sua propriedade com grande interesse. Esse comportamento pode ser um sinal de alerta de que alguém está monitorando seus movimentos e atividades, possivelmente em busca de pontos fracos ou vulnerabilidades na segurança da sua residência. Certifique-se de relatar qualquer comportamento suspeito às autoridades e tomar as precauções necessárias para proteger você e sua propriedade de possíveis ameaças. Além disso, desconfie de pessoas que fingem ser participantes de pesquisas ou que realizam pesquisas de mercado. Embora algumas pesquisas possam ser genuínas, os golpistas podem usar isso como uma forma de coletar informações sobre a segurança e as rotinas de sua casa. Fique atento a grupos de caridade que possam parecer mais interessados em sua casa do que em suas crenças ou doações. Isso pode ser um sinal revelador de um possível golpe. Além disso, fique atento a veículos não identificados em sua vizinhança, pois eles podem estar procurando alvos em potencial. Se a sua caixa de correio estiver abarrotada de folhetos ou panfletos indesejados, isso pode ser um sinal de que alguém está de olho na sua casa ou tentando coletar informações. Os ladrões podem tentar criar um acidente falso para induzi-lo a sair de casa. Seja cauteloso e não caia nessa. Se estiver em dúvida, sempre ligue para o 190. Além disso, desconfie de chamadas telefônicas estranhas em que o autor da chamada permanece em silêncio. Se você receber repetidas ligações como essa, pode ser um sinal de que sua casa está sendo alvo de ladrões, que querem ver se você está lá. Encontrar um folheto de pizza ou um jornal sob o tapete de boas-vindas também pode indicar que sua casa está sendo vigiada. Se esses itens forem deixados durante a noite, isso pode sugerir aos possíveis invasores que a casa está vazia. Certifique-se de removê-los assim que voltar para casa. Adrian Pritchard, que já foi um dos criminosos mais procurados do país, agora está determinado a ajudar as pessoas a evitarem os arrombamentos que ele já realizou. Pritchard passou uma década envolvido em atividades criminosas, cometendo centenas de roubos que começaram quando ele era apenas uma criança. Mais de 20 anos após sua última saída da prisão, Pritchard, que agora está na casa dos 50 anos, quer compartilhar suas ideias sobre como evitar crimes como os que ele costumava cometer. Pritchard e seus parceiros faziam vigilância durante o dia e arrombavam propriedades à noite, empregando várias técnicas para passar por casas e empresas sem serem detectados. Além disso, às vezes ele se envolvia em atos maldosos. Por exemplo, ele poderia deixar uma bagunça total na casa de uma vítima como uma declaração de desafio.
Atualmente, Pritchard reside em Hawke's Bay com suas 3 filhas e está empenhado em ajudar outras pessoas a evitarem ser vítimas de roubo. Com base em suas experiências passadas, ele oferece conselhos valiosos sobre a proteção de residências, como investir em câmeras de vigilância, manter objetos longe das janelas e evitar esconderijos comuns para chaves sobressalentes. Além disso, Pritchard enfatiza a importância das travas, da manutenção de caixas de correio desobstruídas e da utilização de arame farpado para medidas adicionais de segurança. Por meio de seus esforços para educar os proprietários de imóveis, ele tenta evitar que as pessoas sofram as mesmas violações que ele já infligiu a outras. Retornar para uma casa limpa e organizada após as férias é sempre um alívio. Mas é importante lembrar que uma casa completamente impecável pode sinalizar para possíveis ladrões que não há ninguém em casa. Tente deixar algumas coisas fora de lugar, como uma tábua de passar roupas com uma pilha de roupas que precisam ser passadas, para dar a impressão de que você acabou de sair por um momento em vez de ficar fora por um longo período. Além disso, você nunca deve postar sobre suas férias nas mídias sociais, e é recomendável não escrever as datas de viagem em calendários visíveis, pois isso pode dar aos criminosos uma linha do tempo para trabalhar. Para dar a impressão de que alguém ainda está em casa enquanto você está fora, você pode pedir ao seu amigo para estacionar o carro na entrada da garagem ou deixar o rádio ligado em volume alto. Também seria ótimo se você pudesse pedir a alguém para fechar e abrir suas cortinas ou persianas para manter a aparência de ocupação. Além disso, certifique-se de remover quaisquer sinais óbvios de sua ausência e peça a um amigo para reorganizar as coisas em sua casa periodicamente. É extremamente importante cuidar da casa de amigos ou vizinhos que talvez não possam fazê-lo por conta própria devido à internação hospitalar ou a uma mudança para um lar residencial. Tarefas simples como cortar a grama, levar a correspondência e até mesmo colocar seu próprio lixo na rua podem ajudar a deter possíveis ladrões, dando a impressão de que alguém ainda está por perto. Atualizar a aparência da casa, como substituir cortinas desbotadas ou arrumar o jardim da frente, também pode ajudar a evitar arrombamentos. Mas se você notar qualquer um desses sinais de alerta ou se sentir que alguma atividade é suspeita, é importante entrar em contato com as autoridades para obter assistência. Sempre priorize sua segurança e a segurança de sua casa, mantendo-se vigilante e tomando as devidas precauções. Lembre-se de que, embora esses sinais nem sempre indiquem atividade criminosa, eles devem levá-lo a tomar as medidas necessárias. Por fora, a superfície deste lago parece o resultado de um desastre. Troncos ocos de árvores brotam das águas azul turquesa. O lago é cercado por montanhas, tornando um lugar tranquilo, mas inquietante. No entanto, aqueles que se atrevem a nadar sob essas águas perigosas logo descobrirão um mundo totalmente novo. Este não é o começo de um conto de fadas. É a história real do Lago Khendy, localizado em Sati, no Cazaquistão. Em 1911, um terremoto causou um grande deslizamento de terra no local. O vale que se formou acabou enchendo com a água da chuva, praticamente submergindo a floresta. As árvores que ficam acima da superfície podem parecer muito tristes, mas abaixo dela lembram uma floresta submarina. Como as águas são cristalinas a maior parte do tempo, você ainda pode ter essa vista fascinante mesmo das margens. A água gelada torna o lago bem traiçoeiro e, às vezes, até perigoso. Sem contar todas as algas, plantas e árvores submersas que podem rapidamente se tornar obstáculos arriscados. Ei! Eu gosto de um banho quente e fumegante, mas este lago fervente sobre o qual vou falar agora é realmente coisa de pesadelos. Ele fica na ilha caribenha de Dominica e a água tem temperaturas entre 82 e 92 graus Celsius. Isso apenas nas bordas, já que ninguém jamais se atreveu a chegar ao meio dele para medir a temperatura. É verdade que ela pode diminuir de vez em quando, mas nunca se sabe quando a água pode começar a ferver novamente. O local também é perigoso por causa dos gases que libera, como o dióxido de carbono. O cheiro não é nada bom, acredite em mim, mas isso deve-se principalmente ao enxofre que fica no vapor do ar. Este lago, aparentemente calmo, também traz uma surpresa perigosa. O Monon fica na província ocidental em Camarões e é um dos poucos em erupção de todo o planeta, parecido com um vulcão. E na maioria das vezes faz isso sem nenhum aviso. Sua última erupção foi em 1894, quando causou sérios danos. O mecanismo químico desses corpos de água funciona como uma lata de refrigerante que você agita antes de abrir.
Existem gases perigosos no fundo da água, então qualquer distúrbio na superfície pode desencadear a erupção. O Lago Natron, na Tanzânia, pode ser bonito de ver por causa da sua coloração avermelhada única, mas definitivamente não é um lugar onde você gostaria de nadar. Embora a água seja extremamente salgada, também é cheia de algas, que por sinal são responsáveis pela coloração. E isso nem é a coisa mais arriscada dele. O Natron tem níveis de pH tão altos que se torna corrosivo. Se você umedecer um pedaço de material tingido nele, ele logo perderá a cor. Esses elevados índices de acidez também podem causar sérios problemas à pele humana. Nem tudo é ruim para algumas criaturas, pois o Natron é o único lar de mais de 2,5 milhões de pequenos flamingos. Suas águas ácidas e salobras sustentam a sobrevivência deles, então não é de admirar que eles gostem de ficar por lá. O fator de perigo do Lago Nicarágua tem menos a ver com a química e mais com seus habitantes. Ele fica na fronteira da Costa Rica e da Nicarágua e é o maior corpo de água doce da América Central. Quando você olhar pela primeira vez, não vai achar que ele pode ser perigoso, mas devido aos tubarões cabeça chata que o habitam, eu não recomendaria dar um mergulho. Os animais tendem a ser imprevisíveis e às vezes intimidantes. Além disso, vão comer tudo se necessário. Os cientistas inicialmente acreditavam que esta espécie de tubarão só era encontrada ali, mas logo descobriram que as pessoas a tinham visto no Mar do Caribe. Essas criaturas surpreendentes não apenas atravessam uma distância de mais de 190 quilômetros para chegar até lá, como também podem se adaptar à água doce, algo que nem todos os peixes são capazes. O Grande Buraco Azul de Belize pode parecer atraente para os mergulhadores. Quero dizer que ele tem uma linda cor azul marinho e fica bem perto do continente, cerca de 100 quilômetros. O problema é que sob a superfície dessas águas tranquilas há uma série de túneis misturados, que contêm muitos tipos de corais e outros animais selvagens. Essas cavernas tornam o mergulho no Grande Buraco Azul complicado. Além disso, os especialistas descobriram que nas águas mais profundas há cada vez menos criaturas. Por quê? Por causa de uma camada oculta de sulfeto de hidrogênio que se estende por toda a largura do sumidouro. Como não há oxigênio, nada consegue sobreviver tão fundo no buraco. O Lanier é o maior lago do estado da Geórgia. Ele recebe muitos visitantes a cada ano, cerca de 11 milhões, o que é quase o mesmo número de visitas ao Museu do Louvre em Paris. Apesar de sua popularidade, muitos acidentes acontecem ali e ninguém sabe ao certo o motivo. Uma das explicações pode estar sob a superfície desse misterioso local. Há muitos detritos e escombros lá, além de objetos aleatórios que foram jogados, como barcos, cadeiras espreguiçadeiras e até linhas de pesca. Tudo isso forma uma pista subaquática complicada de obstáculos. Com a baixa visibilidade da superfície, o lugar pode se tornar arriscado para navegar. Outro daqueles lagos que parecem ter sido exagerados por alguém na edição é a Grande Fonte Prismática, localizada no Parque Nacional de Yellowstone e que se estende pelos estados de Wyoming, Montana e Idaho, nos Estados Unidos. Nadar ali é completamente proibido. São 87 graus Celsius no centro dele, quase perto da temperatura de ebulição, e o anel mais externo atinge cerca de 55 graus. Daí as cores. Como o centro da água é quente demais para qualquer vida suportar, não há nada na superfície. A falta de quaisquer organismos vivos cria um azul vívido que parece uma pintura. Na pequena ilha mediterrânea do Chipre, não chove muito durante o verão. É por isso que alguns corpos de água lá ficam tão secos que em certas áreas ficam cobertos por uma camada de sal da evaporação. É o caso do Lago Salgado de Larnaca. Não se deixe enganar pela paisagem misteriosa. Essas terras podem facilmente se tornar uma armadilha. Isso porque é fácil se confundir sobre o que é realmente a superfície seca e o que é apenas uma fina camada de sal sobre a água ou da lama. Mais ainda, sob a crosta ficam os cristais de sal que podem causar problemas para a pele das pessoas. O buraco de Samisan é um dos locais mais perigosos para nadar em toda a Tailândia. É porque ele é muito profundo, chegando a 85 metros, e fica extremamente escuro. Em certos pontos, à medida que os mergulhadores descem, podem até chegar a lugares com visibilidade zero. Não é de admirar que muitas pessoas fiquem confusas e não consigam mais encontrar o caminho para cima. O maior lago da África e o terceiro maior do mundo é chamado de Vitória. Nem todas as suas águas são perigosas para as pessoas, mas algumas regiões podem causar problemas rapidamente. Por quê? Em parte porque tem seu próprio sistema climático isolado.
E isso torna o clima realmente não confiável. Ele pode variar de limpo e ensolarado a terrível em questão de segundos. Quero dizer, quem gostaria de ser pego nadando no meio de uma tempestade, não é? O Lago Pustoe fica na Sibéria, então acho que não preciso dizer que as águas aqui são extremamente frias. Mas se você olhar para ele, não há nada fora do comum. Isso é completamente verdade? Provavelmente não. E as pessoas tendem a evitar nadar ali a todo custo, mesmo que possam suportar as baixas temperaturas. Então, o que o torna tão misterioso e perigoso? Bem, nada parece querer viver lá, e os cientistas ainda precisam descobrir o motivo. Eles tentaram encher o lago com muitos tipos de peixes e várias espécies de plantas para ver se conseguiam sobreviver ali, mas os resultados foram decepcionantes. Uma vez que não sabemos exatamente o que faz com que seja tão difícil sobreviver por lá, não precisa ir correndo vestir seu calção de banho. Ainda é melhor ficar longe. Ei, não precisa me dizer 2 vezes. A anomalia do Mar Báltico. Em 2011, uma equipe de mergulho desceu ao fundo da parte norte do Mar Báltico em uma caça ao tesouro. Mas o que encontraram foi um objeto muito estranho. Quando tiraram fotos e as mostraram a outros, muitos acreditavam que era uma nave espacial afundada de outra civilização. Outras pessoas disseram que o objeto havia sido formado por causas naturais, mas os metais dentro da estrutura não poderiam ter se juntado naturalmente. Agora, alguns cientistas até creem que foi algo que surgiu na Idade do Gelo. Talvez tenha sido até um meteorito que acabou preso sob o gelo naquela época. Um maelstrom é um redemoinho, uma espécie de corrente rotacional poderosa que se forma quando 2 correntes colidem e criam um vórtice circular. Mesmo os destemidos vikings tinham medo de maelstroms, porque eram tão poderosos que podiam afundar grandes navios. Esses redemoinhos são perigosos até hoje, mas felizmente não para as embarcações modernas que são grandes o suficiente para suportar a força deles. Mas um navio de cruzeiro que entra em um maelstrom geralmente enfrenta ondas enormes que podem balançá-lo de um lado para o outro de maneira muito intensa. Um maelstrom pode ser tão forte que é capaz de se transformar em algo como um buraco negro subaquático. Sim, buracos negros não existem apenas na extensão fria do espaço, mas também aqui em nosso planeta, girando nos oceanos. Eles são semelhantes aos do espaço, já que são compactados com tanta força que nada que entra neles pode escapar. Os buracos negros subaquáticos geralmente se estendem até 150 km de diâmetro, e se você entrasse em um desses, provavelmente nem saberia, porque agem como vórtices. Mas devido ao seu tamanho, até mesmo os profissionais dificilmente podem ver seus limites. Agora algo mais relaxante. Da próxima vez que você for à praia, preste atenção e talvez veja um fenômeno óptico chamado raio verde. Você pode observar isso logo após o pôr do sol ou logo antes do nascer dele. Ocorre quando ele está quase completamente abaixo do horizonte, enquanto sua borda, a superior, ainda está visível. Por apenas 1 segundo ou 2, essa borda terá uma coloração esverdeada. É porque você está olhando para o Sol através de partes mais grossas da atmosfera, enquanto ele se move pelo céu. À medida que está mergulhando abaixo do horizonte, a luz refrata, ou se dobra, na atmosfera e se dispersa. Espere por um dia claro sem nuvens ou neblina no horizonte para ver esse fenômeno com mais clareza. Você estava ansioso para nadar quando percebe que a água no oceano está com uma cor avermelhada. Melhor evitar entrar. A Flórida é conhecida por suas marés vermelhas. Ocorre quando a concentração de algas microscópicas específicas é maior do que o normal. Milhares de espécies em águas marinhas e frescas são praticamente inofensivas para animais e humanos. Elas até nos ajudam, já que são uma importante fonte de oxigênio. Mas algumas, como as que tornam o oceano vermelho, podem ser extremamente perigosas para animais marinhos, como tartarugas, peixes e aves. Esse tipo pode crescer descontroladamente e produzir neurotoxinas prejudiciais aos seres humanos, especialmente aqueles com problemas respiratórios. Essas pessoas devem evitar áreas de maré vermelha, especialmente quando os ventos são fortes o suficiente para empurrar as algas em direção à costa. Os vulcões podem expelir gás venenoso, cinzas e lava incandescente. Esses são os perigos mais óbvios que a maioria de nós já conhece. Mas os vulcões submarinos podem ser muito complicados à sua maneira. Às vezes, quando localizados em águas rasas, revelam sua presença jogando detritos de rocha e vapor bem acima da superfície.
Como esses vulcões são cercados por um suprimento ilimitado de água, podem se comportar de forma diferente daqueles em terra. Quando entram em erupção, a água do mar penetra em aberturas submarinas ativas. A lava pode se espalhar por um fundo marinho raso, ou às vezes até fluir para o mar a partir de vulcões terrestres. Quando na água, pode esfriar tão rapidamente que se transforma em pedaços de pedra e areia. Então há grandes quantidades de detritos vulcânicos. Você conhece aquelas praias populares de areia preta no Havaí? Foi assim que elas se formaram. Lava quente e erupções poderosas certamente não oferecem segurança, mas vulcões submarinos em águas mais profundas são igualmente perigosos, mesmo que não estejam necessariamente em erupção. Eles produzem muitas bolhas, que reduzem a densidade das águas ao seu redor, podendo até mesmo afundar navios. O pior é que, quando você olha para a superfície, não consegue perceber que algo está errado. Mas, ao mesmo tempo, pequenas bolhas estão lá, fazendo com que os navios percam a flutuabilidade e com muito pouco alarde. Um mar cruzado é um fenômeno raro, bonito de se observar, mas também muito perigoso. É quando você vê ondas quadradas, que são mais comuns em partes rasas do oceano. Isso ocorre com frequência na França ou em certas praias de Tel Aviv, mas também pode ser visto em muitas áreas costeiras em todo o mundo. Um mar cruzado ocorre quando dois padrões de ondas viajam em ângulos oblíquos. Elas formam esse padrão de tabuleiro de xadrez, o que se dá principalmente quando dois swells se encontram, ou quando um empurra ondas em uma direção, enquanto um vento forte as empurra para outra. Essas ondas quadradas podem ser perigosas para nadadores e embarcações. As que são produzidas por fortes correntes oceânicas se tornam bastante imprevisíveis e altas, chegando a alcançar quase 3 metros. Esse fenômeno às vezes é chamado de paredes brancas. Essas ondas podem ser tão poderosas que conseguem virar até mesmo embarcações grandes. Se você encher um copo transparente com um pouco de água do oceano e olhar mais de perto, verá que ele está cheio de partículas muito pequenas. A água do mar contém sais dissolvidos, gorduras, algas, proteínas, detergentes e outros pedaços de matéria artificial e orgânica. Se você agitar esse copo, verá pequenas bolhas se formando em sua superfície. É assim que a espuma marinha se forma quando ondas e ventos agitam o oceano. Assim, a espuma espessa que vemos no mar pode ter sido causada pelas florações de algas. Quando grandes florações de algas se separam no mar, muito dessa matéria se move em direção à terra seca. A maioria dos tipos de espuma marinha não é perigosa para os seres humanos, mas se as florações de algas se separam, isso é capaz de causar um impacto negativo tanto no meio ambiente quanto nas pessoas. Por exemplo, quando as bolhas de espuma do mar estouram, as toxinas que elas contêm são liberadas no ar e podem irritar os olhos ou causar alguns outros problemas de saúde. Você pode ver um macaréu nas áreas onde um rio desemboca em um mar ou um oceano. É uma maré poderosa que vai contra a corrente e sobe o rio. Um macaréu causa uma mudança repentina de profundidade. É um aumento positivo, o que significa que aumenta o rio, tornando-o mais profundo. Uma mudança negativa é quando o rio de repente se torna muito raso. Não há macaréus em todos os lugares. O rio deve ser bastante raso, com uma saída estreita para o mar. O lugar onde eles se encontram deve ser plano e largo. Além disso, a área entre a maré baixa e alta deve ter pelo menos 6 metros de diâmetro. Claro, existem algumas exceções, como o rio Amazonas, o maior do mundo. Por lá, os macaréus são chamados de pororoca. A foz do Amazonas não é estreita, mas acontecem macaréus. Isso porque sua boca é rasa e tem muitos bancos de areia e ilhas baixas. O macaréu é tão forte lá que o rio nem tem um delta. Seu sedimento vai diretamente para o Oceano Atlântico, onde correntes rápidas o levam embora. Um macaréu é muitas vezes imprevisível e pode ser extremamente forte. Em muitos casos, muda a cor do rio de esverdeado ou azul para marrom. Pode danificar a vegetação ou até mesmo arrancar árvores do chão. Portanto, esportes recreativos como caiaque e surf podem ser perigosos nessas áreas. Mesmo que você só queira conferir um macaréu, tenha cuidado. As ondas são capazes de varrer os pontos de vigia e arrastar qualquer coisa ou quem quer que esteja por lá. Você já viu um pepino do mar em um leito de areia e achou que ele parecia uma bolha? Bem, essas criaturas podem parecer moles e indefesas, mas na verdade elas têm estratégias fascinantes para se manterem seguras. Os biólogos descobriram compostos químicos com a ajuda dos quais os pepinos do mar se protegem de predadores e até mesmo de suas próprias toxinas. E adivinhe só, esses compostos podem ser úteis para a saúde humana.
Quando os pepinos do mar se sentem ameaçados, podem expelir partes de seu corpo semelhantes a fios. Esses tubos imobilizam os predadores em um invólucro pegajoso e tóxico. A toxicidade vem de alguns compostos químicos comumente encontrados em plantas. É interessante notar que esses produtos químicos são muito menos comuns em animais, mas os pepinos do mar evoluíram para usá-los a seu favor. As substâncias também são conhecidas por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Elas já são usadas em vários setores, como o de cosméticos. Mas o uso desses produtos químicos como defesa cria um grande problema para os pepinos do mar. Eles precisam evitar se machucar com suas próprias toxinas. Isso significa que suas próprias células não podem conter colesterol, o alvo ao qual as toxinas se ligam e perfuram. Em vez disso, essas criaturas desenvolveram 2 tipos de alternativas ao colesterol. Trata-se de uma estratégia de autodefesa. Se você consegue produzir essas substâncias tóxicas, precisa ser capaz de não ficar doente. Por mais inteligentes e bonitos que sejam, agora você sabe que não deve tocar em um pepino do mar caso encontre um na praia. Falando de coisas que devemos evitar na praia, vamos falar do caracol Conus marmoreus, uma criatura tão única e perigosa que fará sua cabeça girar. Esse caracol é um grande viajante do mundo. Ele pode ser encontrado desde o extremo sul da Índia até Okinawa, no Japão, e a sudeste da Nova Caledônia e Samoa. É uma variedade impressionante, e não é apenas o local onde é encontrado que é interessante, é como ele caça. Esse caracol pode ser pequeno, mas é um predador feroz. Ele adora devorar outros caramujos e às vezes até os de sua própria espécie. Quando está faminto, ele coloca seu longo dente branco para fora e dispara um arpão carregado de veneno contra a presa. E se isso não for suficiente, ele atacará a presa várias vezes só para ter certeza. Isso é que é determinação, não é mesmo? Quando o arpão atinge seu alvo, a presa fica imobilizada e seus músculos começam a relaxar de forma irreversível. E quando a presa está indefesa, o caracol pode começar a mastigá-la. Você pode se perguntar onde podemos encontrar essa criatura temível. Bem, ela é encontrada em águas relativamente rasas, geralmente em plataformas de recifes de corais ou pináculos de lagoas, bem como na areia, sob rochas ou entre ervas marinhas. Cuidado onde pisa da próxima vez que for nadar, só por precaução. Pelo lado positivo, você sabia que o veneno desse caracol está sendo usado para desenvolver um possível tratamento para a dor? Alguns dos produtos químicos encontrados nessa substância foram estudados e estão se mostrando promissores. Quem diria que esse predador incomum também poderia ter um lado mais fofinho? O próximo item de sua lista de criaturas a serem evitadas deve ser um pequeno peixe chamado peixe-pedra. Talvez você ache que ele parece uma rocha fofa de estimação, mas deixe-me dizer que não se deve brincar com ele. Na verdade, é o peixe mais venenoso de todo o oceano. Esses peixes são mestres do disfarce, misturando-se perfeitamente ao ambiente em fundos rochosos ou lamacentos de habitats marinhos na região do Indo-Pacífico. Eles são como os ninjas do mar, esperando pacientemente que sua presa passe nadando antes de atacá-la rapidamente e engoli-la inteira. Mas o problema é que você pode facilmente passar nadando por um peixe-pedra sem nem mesmo perceber que ele está lá. Agora sei o que você está pensando. Não quero pisar acidentalmente em um peixe-pedra. E acredite, você realmente não quer fazer isso. Esses peixes têm muitos espinhos nas costas e liberam veneno quando são pisados. Ai! Esse veneno pode causar uma dor terrível, inchaço e danos aos tecidos. Não é exatamente um bom dia na praia, se você quer saber. Mas não se preocupe, o peixe-pedra não está querendo pegar você. Ele usa seus espinhos de forma defensiva, não ofensiva. Portanto, desde que você não o perturbe ou pise nele, não haverá problema. Apenas tome cuidado onde pisa e talvez invista em calçados aquáticos. E se por acaso você for picado, procure atendimento especializado imediatamente. É melhor sempre olhar por onde anda, arrastar os pés pelo fundo para evitar pisar diretamente nos peixes e usar sapatos aquáticos se estiver em uma área que possa abrigar peixes-pedra. Você já teve o prazer de conhecer um peixe-leão de perto? Eles são criaturas muito bonitas, com todas aquelas cores e nadadeiras que parecem asas e acessórios. É fácil ficar hipnotizado por sua elegância, mas não se deixe enganar por sua aparência impressionante. Não se deve brincar com eles. Na verdade, o peixe-leão é um dos peixes mais perigosos do oceano. Se você for picado, sentirá muita dor e talvez até tenha alguma reação alérgica. Esses peixes injetam veneno por meio de suas barbatanas dorsal e pélvica afiadas.
Eles não são agressivos e não o picarão do nada, mas agirão em autodefesa se forem provocados ou capturados. Não é apenas o veneno que os torna perigosos, eles também têm dentes minúsculos. Mas em vez de usá-los para morder predadores, eles têm algo ainda mais perigoso, suas nadadeiras. O peixe-leão usa essas barbatanas semelhantes a espinhos para afastar os predadores, e infelizmente isso inclui os seres humanos. Portanto, embora possa ser tentador nadar perto desse carinha e cumprimentá-lo, tome cuidado com seus espinhos afiados. Mas aqui está um detalhe: o peixe-leão pode ser comido. Alguns dizem que eles são realmente deliciosos. E como eles são uma ameaça aos ecossistemas dos recifes, seu consumo é incentivado. Só não se esqueça de remover os espinhos venenosos antes. Se estiver mergulhando com snorkel ou nadando perto dos corais no Oceano Atlântico ou Pacífico, você poderá encontrar esses peixes incríveis. Mantenha uma distância razoável entre você e o peixe-leão e ele não se sentirá ameaçado ou assustado o suficiente para picá-lo em sua defesa. Os ouriços do mar também podem causar problemas se você se deparar com eles. Não se preocupe, eles não pularão do recife e atirarão espinhos em você. Eles não são nada agressivos. Essas criaturas estão em toda parte, de costões rochosos a recifes de coral, e são bastante comuns em quase todos os corpos de água salgada, incluindo todos os oceanos do mundo. Portanto, não é de se surpreender que ferimentos causados por ouriços do mar também sejam bastante comuns. Mas ei, acidentes acontecem, especialmente quando estamos distraídos por uma tartaruguinha fofa ou muito animados para explorar um novo local de mergulho. Agora vamos falar sobre seus mecanismos de defesa. Esses pequeninos têm duas maneiras de se defender: seus espinhos e essas minúsculas estruturas semelhantes a mandíbulas que podem injetar uma substância dolorosa. Algumas espécies têm espinhos longos e afiados que podem facilmente perfurar até mesmo uma roupa de mergulho grossa e se alojar profundamente em sua pele. Que horror! Mas não se preocupe, evitar os ouriços do mar não é uma ciência de foguetes. Basta tentar manter uma boa percepção do ambiente ao seu redor, prestar atenção aos espinhos salientes na areia e controlar sua flutuabilidade. Isso o ajudará a ficar a pelo menos alguns metros de distância dos corais, que podem esconder ouriços em suas fendas. E se uma entrada na costa tiver muitos ouriços, escolha um local de mergulho diferente, sem problemas. Agora vamos falar sobre os primeiros socorros para picadas de ouriço do mar. Deixar a área de molho em água quente por até 1h30 pode ajudar a quebrar a substância perigosa e aliviar a dor. Remova cuidadosamente os espinhos com uma pinça e raspe a área para remover as pontas incômodas. Em seguida, lave a área lesionada com sabão e enxague com água fresca. Aplique também cremes tópicos se tiver algum em sua bolsa. E, é claro, fique atento a sinais de alergia e entre em contato com um especialista imediatamente se notar algo estranho. Mas não vamos nos esquecer de que os ouriços do mar são apenas um dos muitos perigos das profundezas. Há vermes de fogo, baiacus e corais de fogo também. Portanto, não sejamos muito duros com nossos pequenos amigos ouriços. Afinal de contas, comparados a algumas dessas outras criaturas, eles são bem mansinhos. No coração de uma floresta densa, uma pessoa embarca em uma caminhada mergulhando nas profundezas ocultas do playground da natureza. Mas esse não é um passeio comum entre as árvores. Ele dá uma guinada em direção a uma descoberta sinistra e de arrepiar os cabelos. Nosso protagonista, com um brilho de curiosidade em seus olhos, descobre uma toca escondida nas sombras. A curiosidade supera o medo e nosso explorador se aproxima. Não se trata de uma toca aleatória. Ela pertence a uma raposa. E se essa for a atitude errada e ele devesse simplesmente fugir? Na alegre estação da primavera, quando a natureza ganha vida com uma energia vibrante, as raposas se envolvem em sua intrincada dança da vida. É durante esse período que elas buscam consolo em seus santuários subterrâneos. Durante o resto do ano, quando o mundo ao seu redor floresce, as raposas preferem se aquecer ao sol, encontrando conforto acima do solo, exceto quando o tempo piora. É nas condições mais inclementes que elas buscam refúgio em suas tocas, protegendo-se. Essas tocas, conhecidas como Fox Earths, geralmente consistem em apenas algumas entradas, ocasionalmente cobertas com terra e detritos espalhados. Durante os meses de inverno, as raposas diligentes cavam mais tocas em antecipação à primavera que se aproxima. Às vezes, entre os restos de suas jornadas subterrâneas, encontram-se raposas mortas, um testemunho do ciclo de vida dentro dessas redes subterrâneas. Se
Se alguém explorasse as proximidades de uma toca de raposa, notaria vestígios frescos de comida fora das tocas durante os meses de abril a junho. É nesse período, quando os filhotes de raposa brincalhões agraciam a terra com sua presença, que os restos de seus banquetes podem ser encontrados, um sinal agradável de vida se desenvolvendo. Então, como são essas terras? Afinal de contas, há outros animais com tocas na floresta também. Agora vamos ao cerne da questão. As tocas de raposa, as moradas esquivas desses seres travessos, tendem a se localizar em áreas com vegetação exuberante. Você poderá encontrar essas criaturas escondidas sob os galhos de uma árvore ou buscando refúgio sob rochas imponentes. Se você se deparar com um pequeno buraco aconchegante que parece ter sido feito sob medida para uma raposa e sentir aquele aroma inconfundível acompanhado de outras pistas intrigantes como ossos espalhados, é provável que tenha descoberto uma toca de raposa. Infelizmente, meu amigo curioso, não há uma receita infalível para saber onde essas raposas astutas escolhem construir suas tocas. Elas possuem uma capacidade extraordinária de se adaptar a diversos ambientes, sejam eles campos abertos, florestas densas ou até mesmo a tundra implacável. Imagine o seguinte, a toca de uma raposa consiste em no mínimo 4 a 5 partes. Temos a grande entrada, a rampa, a toca principal propriamente dita e um cômodo secreto que funciona como depósito de alimentos. Dependendo do tamanho da matilha, pode haver cômodos adicionais para acomodar todo o bando de raposas. Agora imagine a grande abertura da toca de uma raposa. A entrada e a rampa formam um corredor que leva de 1 a 2,4 metros de profundidade na terra, conectando o mundo externo com o refúgio aconchegante interno. Ah, mas tem mais! As raposas, por serem planejadoras experientes, armazenam seus tesouros forrageados em suas tocas. Sim, elas têm seus próprios esconderijos de comida, onde escondem todos os seus achados deliciosos. O número de cômodos dentro da toca pode variar, adaptando-se ao tamanho da matilha, pois essas criaturas astutas garantem que haja espaço suficiente para dar à luz e criar seus adoráveis filhotes, podendo até cavar túneis extras e criar entradas adicionais para manter as coisas interessantes. Agora vamos falar sobre assuntos culinários. As raposas são gourmands experientes que armazenam alimentos em grandes quantidades, prontas para enfrentar o inverno e a estação de acasalamento. Entretanto, elas não são acumuladoras extravagantes. Geralmente armazenam apenas o bastante para durar alguns dias, considerando que não se alimentam de presas frescas todos os dias. Frutas geralmente enfeitam suas câmaras de armazenamento, enquanto qualquer carne deliciosa ocupa o centro do palco em suas aventuras culinárias. Curioso sobre a proximidade das tocas de raposa entre si? Bem, se a terra for abundante em alimentos e água fresca, você poderá encontrar 2 ou 3 tocas de raposa em um raio de 26 km². Mas se os recursos forem escassos, talvez você tenha que expandir sua busca para cobrir uma área de 52 km² para encontrar apenas uma toca. Mas a saga não termina aí. As raposas, fiéis à sua natureza engenhosa, geralmente têm várias tocas. Elas mantêm a toca principal, geralmente conhecida como toca natal, que tem valor sentimental. Além disso, elas mantêm uma toca reserva para algumas circunstâncias imprevisíveis. E não vamos nos esquecer de sua habilidade de reivindicar tocas abandonadas ou emprestadas como suas. São muito espertas, não são? Agora vamos falar sobre essas criaturas maravilhosas. As raposas existem em uma grande variedade de espécies e tamanhos, espalhadas por todo o nosso planeta. Mas a estrela do show é a raposa vermelha, encontrada em todos os continentes, exceto na gelada Antártica. Embora a maioria das raposas prefira a tranquilidade das paisagens rurais, não se surpreenda se elas se aventurarem nos reinos das residências urbanas e suburbanas, onde seu caminho pode cruzar com o dos humanos. Os encontros entre uma raposa e um humano. Uma história de 2 extremos. Algumas almas bondosas tentam conquistar esses animais, oferecendo-lhes petiscos e persuadindo-os a ficar na palma de suas mãos. Por outro lado, há aqueles que tremem só de pensar em uma raposa, temendo sua natureza astuta e feroz. Agora imagine o seguinte cenário: e se uma raposa se aproximar de você ou lançar um ataque? Normalmente, as raposas não representam uma ameaça aos seres humanos e não têm más intenções. Elas preferem se alimentar de pequenos mamíferos ou animais domésticos, reservando sua agressividade para a caça ou autodefesa.
No entanto, já foram registrados casos de raposas que cruzaram o caminho de humanos, incluindo incidentes. Portanto, é fundamental saber quais medidas tomar se uma raposa se aproximar de você ou o atacar. As raposas podem de fato ser domesticadas. No entanto, elas permanecem selvagens em seu coração e suas ações podem ser extremamente imprevisíveis. Elas podem abraçar momentaneamente seu lado domesticado apenas para voltar aos seus instintos indomáveis quando se sentirem encurraladas, ameaçadas, famintas ou simplesmente assustadas. Naturalmente, as raposas veem os seres humanos como ameaças em potencial e é de nosso interesse retribuir sua abordagem cautelosa. Nunca tente se aproximar de uma raposa, mesmo que ela pareça dócil e amigável, pois seu temperamento pode mudar em segundos, pegando você desprevenido. Evite movimentos bruscos e resista ao impulso de se aproximar, pois isso pode agitar ou assustar nossa amiga raposa. Na maioria dos casos, quando uma raposa avista um humano por perto, ela foge rapidamente ou se esconde. No entanto, se você estiver em um impasse com uma raposa, o melhor a fazer é dar um passo para trás e dar o espaço que ela deseja. Se uma raposa persistir em se aproximar, ou se você encontrar várias raposas nas proximidades, meu caro amigo, dê a elas um grande espaço e deixe-as à vontade. Evite se aproximar ou tentar alimentá-las, especialmente com as mãos. Deixe que elas continuem com seus afazeres de raposa enquanto você as observa à distância. Em uma situação em que a raposa fique encurralada, como ao entrar em um cômodo, peço que mantenha a calma. Evite levantar a voz ou causar agitação desnecessária, pois isso pode fazer com que a raposa ataque. Permaneça em silêncio, mantenha uma distância segura da criatura e forneça a ela uma rota de fuga. Certifique-se de que as portas e janelas permaneçam desobstruídas, dando à raposa a liberdade que ela procura. No devido tempo, ela sairá rapidamente. No entanto, se a sorte fugir e você se encontrar na infeliz circunstância de ser atacado por uma raposa, lembre-se de manter a calma. Evite soltar seus animais de estimação ou perseguir a raposa. Deixe que ela se retire por conta própria. Se a raposa persistir e se recusar a recuar, uma simples salva de palmas ou alguns aplausos podem afugentá-la. Agora você pode aproveitar a floresta. Você está acostumado a pegar carona em seu longo trajeto para o trabalho? Talvez você queira saber sobre o golpe da carona na estrada. Esse truque engana os motoristas desavisados. Normalmente o golpe começa com uma pessoa que se faz passar por caroneiro e sinaliza para um carro na beira da estrada. Ela pode alegar estar precisando de uma carona para uma cidade próxima. Em alguns casos, o caroneiro pode pedir ao motorista para parar em um local específico, como um posto de gasolina ou uma loja de conveniência, onde desaparecerá com dinheiro ou outros objetos de valor do motorista. Esse golpe também pode ser aplicado em grupos, onde várias pessoas sinalizam para um carro e pedem carona, e quando o carro estiver em movimento, ameaçam o motorista e roubam dinheiro, objetos de valor ou até mesmo o próprio carro. É importante estar ciente desse golpe e ser sempre cauteloso ao pegar caronas. É melhor evitar dar dinheiro ou outros objetos de valor a qualquer pessoa que alegue precisar de uma carona e nunca parar em um local que não seja seguro ou familiar. Os caroneiros não são a única razão pela qual você pode ter problemas na estrada. Uma fatia de queijo não é algo que você esperaria encontrar em seu carro estacionado, certo? Bem, isso pode indicar algo bastante perigoso. Uma mulher contou a história dessa experiência online, achando que era apenas uma brincadeira feita por algum jovem da vizinhança. Ela decidiu ligar para uma amiga e pedir ajuda para limpar o carro. Mas assim que as duas senhoras começaram a esfregar o queijo derretido do para-brisa, elas viram algo estranho por perto. Ela se lembrava de ter visto uma van branca chegando. Nela, havia um grupo de homens olhando desconfiados para elas. Ela não estava sozinha, então decidiu que era seguro terminar de limpar o carro, mesmo que não se sentissem confortáveis sendo encaradas. Levaram quase 1 hora para raspar o queijo que havia derretido com o calor. Ela se perguntou, no entanto, se essa não seria uma tática para roubar uma pessoa, visto que a maioria das pessoas estaria tão concentrada em limpar a bagunça do carro que se distrairia de ficar de olho nas coisas que deixou no carro, como bolsas, carteiras ou até mesmo itens de compras recentes. Ou pior, e se fosse uma estratégia de sequestro? Esse queijo pegajoso manteria a pessoa realmente concentrada em consertar o carro, de modo que ela não conseguiria ver pessoas suspeitas vindo em sua direção no momento oportuno.
A principal conclusão dessa história, se você vir um pedaço de queijo no seu carro, é melhor deixá-lo como está, desde que não esteja bloqueando sua visão e não afete sua direção. Sua aposta mais segura é limpá-lo em casa. Ou leve-o ao lava-rápido mais próximo, pois eles saberão a melhor maneira de limpar o veículo sem estragar a pintura. Claro, o golpe do pedaço de queijo em um carro pode ser apenas uma coincidência, mas alguns golpes são mais legítimos. E o próximo é um método bastante incomum quando se trata de roubar o carro de outras pessoas. Se você notar uma camiseta ou um capuz no para-brisa, ou até mesmo enrolado entre as palhetas do limpador de para-brisa, não se apresse em tirá-la. Novamente, ela pode ter sido colocada ali de propósito para distraí-lo enquanto o carro é levado. Saia de carro o mais rápido possível, se puder, e vá para um local seguro, bem iluminado e com muitas pessoas. Lá você poderá remover qualquer objeto que esteja no seu carro sem nenhum risco. Algumas pessoas já encontraram até mesmo dinheiro sob as palhetas do limpador de para-brisa. É fácil imaginar que aqueles que o deixaram lá provavelmente tinham a mesma intenção em mente. Existem métodos que podem ajudar a diminuir as chances de ter seu carro roubado. Mantenha os pneus virados para o meio-fio sempre que estacionar o carro. Se as rodas do carro estiverem nessa posição, é menos provável que os ladrões consigam se movimentar com o veículo. Eles verão que seu carro requer mais tempo e energia para ser movido e, portanto, se tornará um alvo menor. Infelizmente, os golpes nas estradas são bastante comuns e um dos mais infames é o golpe do caminhão de reboque. Esse golpe envolve deixar óleo, pregos de metal ou cacos de vidro na estrada e esperar que os motoristas caiam na armadilha. Se o seu carro for danificado em uma situação como essa, os golpistas aparecerão repentinamente do nada e oferecerão serviços de reboque a preços extremamente altos. Eles tentarão pressioná-lo a usar os serviços deles porque, na maioria das vezes, colocam essas armadilhas em locais estratégicos. Eles fazem com que as pessoas fiquem presas em locais com pouca visibilidade e sem nenhum posto de gasolina à vista para que você possa avaliar os danos causados ao seu carro. Em uma situação em que você não tem outra opção a não ser autorizar o reboque do seu carro, eles também se aproveitarão da situação e o levarão para oficinas não aprovadas pela sua seguradora. Isso significa que você terá de pagar ainda mais para recuperar seu carro. Se você dirige há bastante tempo, sabe que o motorista que bate na traseira de outro veículo é sempre o culpado, porque você deve sempre manter uma distância confortável do carro à sua frente para que possa parar o carro com segurança em caso de emergência. Alguns golpistas se aproveitam disso, freando repetidamente de forma repentina, fazendo com que você os atinja. Essa tática perigosa é usada para obter dinheiro por supostos danos e até mesmo por despesas médicas fictícias. Para evitar ser vítima desse tipo de golpe, você deve reduzir a velocidade e manter uma distância segura, especialmente de veículos suspeitos ou motoristas caóticos. Se um golpista continuar a incomodá-lo no trânsito, o melhor a fazer é dirigir até a delegacia de polícia mais próxima e denunciá-lo. Imagine o seguinte, você está dirigindo na estrada e de repente, um motociclista chama sua atenção e aponta que suas rodas estão soltando fumaça. Você rapidamente encosta no acostamento da estrada. O motociclista então se oferece para ajudar chamando um mecânico para verificar suas rodas. Surpreendentemente, o mecânico chega lá muito rápido, mas desativa o sistema de freios enquanto inspeciona a causa da fumaça. Em seguida, ele pede que você teste os freios, que, obviamente, não estarão funcionando, pois ele já os desativou. Fingindo ser prestativo, ele se oferece para consertar os freios para você, mas cobrará um preço altíssimo por isso. Moral da história, fique com seu mecânico ou empresa de reboque de confiança. Nunca se sabe quem você vai encontrar na estrada. Alguns golpes são apenas lendas urbanas. Muitas pessoas afirmam ter visto o homem do caminho errado nas estradas. Uma versão dessa história menciona um homem preso dirigindo em ruas de mão única na direção oposta, causando caos e confusão enquanto os outros motoristas tentam evitá-lo. Dizem que o homem é louco e perigoso, com um olhar selvagem e andando na contramão, dirigindo de forma imprudente. Outras histórias dizem que ele nem mesmo está dirigindo, mas que ao ver essa pessoa misteriosa na beira da estrada enquanto dirigimos para casa, devemos dar meia volta e não voltar para casa por pelo menos uma semana. Isso se você não quiser que algo de ruim aconteça. Há inúmeras histórias de quase acidentes e acidentes com essa figura misteriosa.
Alguns até dizem que foram atingidos pelo homem e que, como resultado, sofreram ferimentos graves. Apesar das muitas histórias, não há evidência concreta que sugira que o homem do caminho errado realmente exista. Muitos especialistas acreditam que a lenda é simplesmente um conto de advertência, com o objetivo de lembrar as pessoas de estarem atentas ao seu entorno e de dirigirem com segurança. Entretanto, a lenda persiste e continua sendo transmitida de geração em geração, o que a torna um dos mitos urbanos mais duradouros de todos os tempos. E aí, donos de carros? Puxa, tem uma mensagem importante para vocês. Vejam bem, nossos carros são como nossos companheiros de confiança, sempre ao nosso lado, mesmo nos lugares mais públicos. Mas às vezes, quando voltamos, encontramos surpresas inesperadas à nossa espera. Tente se imaginar caminhando em direção ao seu companheiro de 4 rodas e lá está ele, um panfleto te dando o oi por baixo do limpador de para-brisa. Ou, tomara que não, uma multa implorando por sua atenção no para-brisa. Todos nós já passamos por isso, certo? Bem, segurem seus volantes porque as autoridades têm uma nova dica para vocês, e ela é uma verdadeira joia. Se você vir algo em seu carro que não pertence a ele, não o remova com as mãos. Ficou intrigado? A polícia está atenta a tudo que se refere a carros, e não se trata apenas de capturar os motoristas em alta velocidade e fazer cumprir as regras de trânsito. Ela nos protege quando se trata de revelar os mais recentes truques do comércio. Veja Arlington, Virgínia, nos Estados Unidos, por exemplo. As autoridades de lá notaram recentemente um aumento nos roubos de airbags do lado do motorista. Para combater essa maluquice, a polícia aconselhou as pessoas a estacionarem em áreas bem iluminadas, trancarem seus veículos, guardarem seus objetos de valor e, por que não, incluírem um dispositivo de trava no volante. Alguns ladrões de carros também descobriram uma nova superpotência: usar as câmeras de seus smartphones para espiar o seu carro. É como se eles tivessem visão de raios-x ou algo assim. Esses malandros podem ver além da película das janelas do seu carro e ter uma visão clara dos seus tesouros. Tudo isso sem sequer tirar uma foto. Os smartphones de hoje, hein? Em resposta, as autoridades lançaram a campanha Stow It, Don't Show It, ou Guarde, Não Mostre, em tradução livre, lembrando a todos que devem remover seus objetos de valor da vista ou, no mínimo, guardá-los. Mas espere, tem mais! Os policiais querem que sejamos extremamente cautelosos com relação a uma nova ameaça que ronda nossos veículos. Você sabe como é. Folhas, lixo e folhetos muitas vezes acabam chegando aos nossos queridos veículos. Normalmente não pensamos em nada disso e simplesmente limpamos nossos carros antes de dar a partida. Entretanto, você deve pensar 2 vezes antes de pegar qualquer coisa com procedência desconhecida, mesmo que seja apenas para um pedaço de lixo aparentemente inocente. Por que todo esse alvoroço, você pergunta? Bem, vamos dar uma olhada em um incidente que ocorreu em Houston, nos Estados Unidos. Imagine o seguinte: uma mulher, depois de comemorar seu aniversário em um restaurante local, volta para o carro e encontra um guardanapo preso na maçaneta da porta do carro. A princípio, ela não deu muita importância e retirou o guardanapo casualmente, pensando que fosse apenas um lixo aleatório. Mas como se vê, as coisas tomaram um rumo inesperado. Pouco tempo depois de manusear o guardanapo colocado de forma suspeita, ela começou a sentir um formigamento na ponta dos dedos. E antes que ela percebesse, todo o seu braço se juntou à festa do formigamento, deixando-a um pouco dormente. Ela ficou tonta e teve até dificuldade para respirar. Seu marido ligou para a emergência na hora. Ela foi levada para o hospital correndo contra o tempo para se descobrir o que estava causando essa bizarra montanha-russa de saúde. Depois de 6 horas e meia aparentemente eternas, os médicos finalmente a diagnosticaram com um envenenamento agudo por uma substância desconhecida. Eles não conseguiram identificar a natureza exata da substância porque a mulher tinha apenas uma pequena quantidade em seu sistema. Mas mesmo essa pequena quantidade foi suficiente para fazê-la se sentir como se tivesse entrado na mais louca atração do parque de diversões. Imagine se ela tivesse enrolado o guardanapo na mão inteira. Caramba! Um dos médicos sugeriu que todo esse incidente com o guardanapo poderia ter sido uma tentativa de sequestro com um carro como alvo. Espera, o quê? Um sequestro envolvendo um guardanapo e a porta de um carro? Mas parece um roteiro ruim de um filme de comédia trash. Mas é aqui que as coisas ficam realmente intrigantes. O departamento de polícia local, em sua nobre busca para solucionar esse mistério, revelou que não recebeu nenhum relato de incidentes semelhantes envolvendo portas de carro e guardanapos.
Acho que o maluco por trás dessa pegadinha não atacou novamente, ou pelo menos ainda não. No entanto, eles confirmaram que a experiência e os sintomas da mulher são compatíveis com os de outros casos de envenenamento. É claro que existem muitas outras estratégias para ajudar a manter você e seu carro seguros. Por exemplo, quando se trata de estacionar, tudo gira em torno daquela vaga privilegiada. Felizmente, os especialistas têm algumas dicas que tornarão seu jogo de estacionamento mais forte e manterão os ladrões bem longe. Em primeiro lugar, se você tiver a sorte de ter uma garagem, estacione seu precioso veículo nela o tempo todo. Mas na ausência de uma garagem, é aconselhável encontrar uma área bem iluminada e aberta para estacionar. Você quer que o seu carro fique em evidência e não escondido nas sombras, onde malfeitores podem estar à espreita. Bem, aqui está um conselho bacana vindo diretamente da boca de um ex-assaltante. Esse cara conhece muito bem os truques do ramo. Quando estacionar, vire as rodas para o meio-fio. Eu sei, sou estranho, mas acredite, vale a pena. Ao fazer isso, você está dificultando a vida de eventuais ladrões. Eles teriam que fazer manobras sofisticadas apenas para fugir, e ninguém tem tempo para isso. E aqui vai uma dica extra para você. Se houver no local, tente encontrar um estacionamento que tenha atingido o padrão Parkmark. Esses locais de estacionamento passaram por uma avaliação de risco da polícia, portanto você sabe que são boas vagas. Com essas dicas simples, você estará estacionando como um profissional em pouco tempo. Atualmente tem ainda outra maneira sorrateira de os ladrões colocarem as mãos em seu carro, e isso envolve sua amada chave. Então, melhor se garantir, certo? Em primeiro lugar, mantenha as chaves escondidas. Quando você estiver em casa, certifique-se de que elas estejam fora de vista e longe de olhares curiosos. Você não gostaria que nenhum ladrão brincasse de pescar com varas e anzóis na sua caixa de correio e pegasse suas chaves. Agora vamos falar sobre os carros que abrem sem chave. Você sabe, aqueles carros sofisticados que se destravam sozinhos com uma passada da chave por perto? Bem, se você tiver que apertar um botão na chave para abrir o carro, você não tem uma entrada sem chave. Mas não se preocupe, também falaremos sobre isso. Imagine a seguinte situação. Você está trabalhando no seu dia a dia, cuidando da sua vida, quando de repente um ladrão astuto aparece com um pequeno dispositivo. Esse dispositivo sorrateiro faz com que seu carro pense que sua chave está ali, destravando-o mais rápido do que você imagina. O malfeitor pode até mesmo ligar o motor e sair dirigindo até o pôr do sol com seu amado veículo. Acredite ou não, esses larápios só precisam estar a alguns metros de distância da chave do seu carro para captar o sinal. Isso significa que eles podem fazer sua mágica mesmo que a chave esteja dentro de sua casa, sã e salva. Não tenha medo, pois tem algumas dicas para manter seu carro que abre sem chave tão seguro quanto uma fortaleza. Quando estiver em casa, mantenha a preciosa chave e a reserva muito, muito longe do veículo. De repente, você pode colocá-las em uma bolsa com tela ou em uma bolsa Faraday sofisticada para bloquear o escape de qualquer sinal. Pense nisso como se estivesse dando à sua chave um pequeno escudo invisível e aconchegante para protegê-la de ladrões que farejam sinais por aí. Aqui vai outra dica profissional. Se você decidir adotar um carro de segunda mão em sua família de veículos, faça uma pequena reforma nas chaves. Reprogramá-las garantirá que todos os sinais antigos ou surpresas silenciosas do proprietário anterior sejam eliminadas. Para garantir que seu carro esteja sempre seguro, também precisamos abordar esse assunto não tão divertido: caminhões de guincho ilegais. Esses ladrões malandros acham que podem roubar suas preciosas rodas na rua mesmo. Aqui estão algumas dicas sobre como ficar um passo à frente desses piratas do estacionamento. Em primeiro lugar, fique de olho em qualquer equipe de guincho que pareça um pouco suspeita. Você sabe, aqueles que não estão ostentando nenhum logotipo sofisticado no caminhão ou que se esqueceram de colocar seus uniformes elegantes. Se algo parecer estranho, não hesite em denunciar imediatamente. Agora sei o que você está pensando, mas e se eu estiver errado e acabar se mostrando um alarme falso? Todos nós devemos agir de boa fé e ninguém deve culpá-lo por um momento sequer se for um alarme falso. É melhor prevenir do que remediar, não é mesmo?